Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz e vou fazer com vocês hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós hoje estudaremos o capítulo 25, que tem como título Buscai e achareis. Como subtítulo, Ajuda-te, o céu te ajudará. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós iremos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus, tá bom? Vamos fechar então os nossos olhos e agradecer a Deus a oportunidade do estudo. Deus de infinita bondade e sabedoria, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, amigos espirituais, obrigada por mais uma oportunidade de estudo, abençoe a cada um de nós, que nós possamos refletir sobre tudo que será trazido hoje nesse estudo. Pedimos a permissão necessária para que possamos dar início ao estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Gente, eu vou ler o item 1, tá? São cinco itens que nós iremos estudar hoje. Como é um pouco grandinho, assim, eu vou ler o item 1 e depois a gente vai desenvolvendo aqui os outros itens, tá? E é isso. Vamos lá, então. Vamos começar. O item 1 fala assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá aquele que bate a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se lhe pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. E aí, gente, no item 2, né, ele vai fazendo o seguinte raciocínio, trazendo o seguinte raciocínio para a gente, né? Ele vai falando que essa máxima, buscar e achareis, ela é muito semelhante, né, à máxima, ajuda-te, o céu te ajudará. Quando a gente escuta, né, essas frases, né, principalmente o buscar e achareis, o que será que passa assim, né, na nossa mente, né? Será que é só a gente buscar? O que seria esse buscar, né? E o que seria esse encontrar? Será que isso está relacionado ao esforço que a gente precisa fazer? Esse ajuda-te, o céu te ajudará, né? É uma frase pequena, uma frase simples, mas é uma frase muito profunda, né? E aí a gente vê que a gente tem aí quase que um capítulo, né, falando sobre essas máximas, né, de Jesus. E aí, ele vai falando que essas duas máximas, elas estão relacionadas ao princípio da lei de trabalho e da lei de progresso, que estão lá também no livro dos Espíritos, né? Tem um capítulo falando sobre a lei do trabalho, sobre a lei do progresso. E aí vai falando que que o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Então, falando da importância, né, da lei do trabalho. Por que será que esse buscar e achareis e ajuda-te, o céu te ajudará está relacionado ao trabalho, né? Então, e aí ele continua trazendo essa reflexão, esse raciocínio para a gente, fazendo a gente pensar, voltar essa reflexão lá nos primórdios da humanidade, né? Em que o homem, ele vivia basicamente para suprir as suas necessidades básicas, né? Como caçar para poder se alimentar, buscar formas de se proteger da chuva, né? Das questões climáticas, se defender de um inimigo, né? E só que assim, é muito interessante, né, que ele vai trazendo pra gente que, diferente dos animais, né, irracionais, Deus deu ao homem a vontade, o desejo incessante de querer melhorar. Então, conforme o homem, né, foi progredindo nessa parte, né, instintiva, ele foi buscando também o desejo de melhorias, né? Então a gente vê ao longo da história como que o homem, né, foi progredindo através do uso da sua inteligência, através do uso das suas capacidades,
o homem foi se aprimorando intelectualmente, ele foi desenvolvendo a ciência e através das descobertas, né, das pesquisas, ele foi melhorando, né, o seu modo de viver, a forma, né, de lidar e se relacionar com o meio em que ele vive, né? E ele traz para a gente também, como algo bastante importante, né, a questão de que nós precisamos tanto do alimento, né, material, né, que é o alimento que a gente precisa para nutrir o nosso corpo, suprir as nossas necessidades, mas que a gente também precisa do alimento espiritual. E que alimento espiritual seria esse, né? Através da ciência, através do estudo, através da nossa inteligência, a gente vai buscando conhecimentos e a gente também vai se aprimorando moralmente, intelectualmente. E uma coisa, né, vai levando a outra, até a gente chegar num equilíbrio. No item 3, ele vai trazendo para a gente o seguinte, ele traz para a gente o seguinte raciocínio, né? Que Deus, né, deu ao homem o trabalho físico, né, que é o trabalho braçal. O homem precisou, né, a gente precisa se desenvolver, né, nessa parte, a gente precisa trabalhar braçalmente, né? Esse trabalho físico, ele estimula o quê? O desenvolvimento do nosso corpo, né? E o trabalho intelectual, ele vai auxiliando, né, no desenvolvimento da alma. E Deus, então, ele fez do trabalho uma necessidade para o homem, né? Importante. E aí, eu vou ler para a gente aqui um trechinho do item 3, ó. Procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, esse buscar e achareis, né, a gente precisa se esforçar para a gente achar, não é que a gente vai buscar e, né, vai estar tudo ali pronto. A gente precisa se esforçar, né, para a gente conseguir aquilo que a gente quer, né. Lá no item 4, né, falando o seguinte, que quando a gente obedece esse princípio, né, de procura e acharás, trabalha e produzirás, ele vai falando pra gente que esse princípio, ele leva o homem ao progresso, né? Então, para a gente progredir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa buscar, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa sair do lugar, né? Não dá para ficar parado esperando tudo cair do céu, esperando que tudo venha pronto, né? Não é bem assim. Já no item 5, eu vou... ainda ali no item 4, eu vou ler aqui pra gente, que ele fala assim, ó. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve alcançar e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe, anda e tu atingirás, encontrarás pedra sobre os teus passos, olha e afasta-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Isso está lá no livro dos médiuns, gente, no capítulo 26, né? E aí é isso, né? Então, a gente precisa buscar, a gente precisa se esforçar. E aí, muito interessante, né? Que fica bem claro aqui, que os espíritos falam, né? Que haverão, sim, pedras, né? A gente pode encontrar pedras. O que são as pedras? São os obstáculos, são as dificuldades, né? Que fazem parte da vida. Mas a gente precisa afastar esses obstáculos, né, vencer essas dificuldades para que a gente possa alcançar aquilo que a gente quer. E que os espíritos, né, desse modo, nos darão, a espiritualidade nos dará a força necessária, a força que a gente precisa para a gente conseguir aquilo que a gente está buscando. No item 5, para a gente finalizar, ele vai falando que, vou ler aqui pra gente, tá? Sob o ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede forças para resistir ao mal, e a recebereis.
Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, eles vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, fervor, confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e mesmo as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso orgulho. Esse é o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai, achareis, batei e se vos abrirá. Olha que lindo, né, gente? Então, assim, é isso. Eu acho que é muito importante no dia a dia a gente lembrar, né, dessa passagem, como que a espiritualidade nos ensina, né, a pedir, né, aquilo que a gente necessita. Então é através do trabalho, é através do esforço, é através da nossa sinceridade, é através do nosso coração aberto, da nossa franqueza, né, diante de Deus, diante de Jesus e toda a espiritualidade amiga, que a gente deve sim pedir o auxílio necessário para as nossas necessidades, mas que a gente deve lembrar sempre que nós precisamos sim, nós precisamos também fazer o nosso esforço, né, diante da trajetória da nossa vida. Então a gente precisa sempre se esforçar. As dificuldades vão de vir, sempre terão dificuldades, mas a gente precisa passar, né, por elas. A gente precisa vencer essas dificuldades. Muitas das vezes essas dificuldades são dificuldades nossas, dos nossos próprios espíritos, né? Não é algo que está ali imposto, é uma dificuldade nossa, questão da nossa evolução mesmo. Então que a gente possa sempre lembrar dessa passagem no nosso dia a dia, quando os dias estiverem difíceis, né, nebulosos, tempestuosos, que a gente possa lembrar dessa passagem e que a gente possa abrir sim o nosso coração, buscar sim, bater a porta, pedir, né, com o coração aberto, com toda a nossa sinceridade, lembrando que não estamos sozinhos e que nós devemos sempre fazer a nossa parte. Bom, então, vamos encerrar aqui com esse capítulo 5, vamos fazer uma prece para a gente finalizar o nosso estudo, tá bom? Deus de infinita bondade e sabedoria, amigos espirituais, obrigada por essa oportunidade do estudo, abençoe a cada um de nós, que a gente possa, sim, recorrer, pedir, sempre que nós precisarmos, que a gente possa, sim, diante das dificuldades que nos são impostas, das nossas dificuldades, que a gente possa vencer, que a gente possa erguer a nossa cabeça, caminhar, que a gente lembre sempre que não estamos sozinhos, que estamos sim muito bem amparados por toda a espiritualidade e que a gente arregace as mangas, que a gente trabalhe, que a gente pense sempre no nosso progresso, tanto no nosso progresso material quanto no nosso progresso espiritual, que nos levará ao aprimoramento dos nossos espíritos. Obrigada por tudo, que assim possa ser, graças a Deus.